Todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao segundo Comap, um evento de aluno para aluno. Teremos agora a continuação do minicurso Materiais Concretos e Laboratórios Virtuais em Aulas de Matemática, construindo materiais que ensinam, que está sendo apresentado pelo professor Marco Antônio Escher e suas ex-orientandas do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, as professoras Ana Luísa Ribeiro e Beatriz dos Santos. Aproveitamos para agradecer mais uma vez ao professor e às professoras pelo aceite do nosso convite. Nosso muito obrigado. E aproveitamos também para agradecer a todos e todas que estão presentes, né, os da casa e os de outras universidades. E gostaria também de relembrar algumas informações, né? Todos e todas devem manter seus microfones e câmeras desligados durante a apresentação. Todas as dúvidas podem ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos do ICE e enviados por e-mail aos demais participantes. Enviaremos no final deste encontro um formulário que pode ser preenchido como comprovante de presença do dia. Um bom minicurso a todos e todas, e qualquer dúvida estamos à disposição. Me chamo Daniel e está comigo aqui hoje também da organização a Johanna. Então a palavra é com os professores. Bom minicurso. Boa noite a todos e todas. Agradecemos muito a presença de vocês aqui novamente nesse curso. Para quem não pôde estar no primeiro dia, né, espero que aproveite hoje. E para quem esteve conosco na terça-feira, junto com a Ana Luísa e com a Beatriz, que aqui estão, nós iniciamos uma discussão, né, sobre o papel do material manipulável, né, nesse processo de ensino e aprendizagem da matemática, né? Se vocês lembram, a gente trouxe alguns autores e algumas afirmações sobre as potencialidades, a importância e características de alguns materiais manipuláveis, né? Apresentamos de certa forma, um pouco do espaço onde nós podemos desenvolver algumas atividades, né, que é o LACEN, e a professora Ana Luísa comentou, né, sobre alguns tipos de atividades e possibilidades de atividades, inclusive uma das quais eu mostrei, né, um pouco do próprio material físico que nós temos lá no laboratório. Aí eu solicitei, ficou para a parte de hoje, que a professora Ana pudesse mostrar com mais detalhes a atividade, né, como se a gente estivesse simulando aqui uma oficina com aquele material dos polígonos, né, que é uma oficina que nós desenvolvemos com alunos das escolas públicas e privadas que visitam o LACEN, né? O LACEN fica dentro do Centro de Ciências, e o Centro de Ciências recebe, pelo menos até antes da pandemia, né, 4 escolas por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde, né? E essas escolas fazem trajetos, roteiros de visitação no Centro de Ciências, e muitas delas, dentro daqueles comentários que a gente fez no outro dia do curso, muitas escolas escolhem, embora o Centro de Ciências tenha vários outros lugares, né, e muito interessantes para serem visitados, muitos escolhem fazer atividade no LACEN, uma atividade que envolva matemática. Isso é muito interessante para nós, né? E nessa atividade, um grupo, o que vocês vão ver, né, que a professora Ana, ela é aplicada num grupo normalmente de 20 a 22 alunos, naquela bancada, e feito uma dinâmica que a professora Ana vai apresentar agora. Então, novamente agradecendo a presença de todos e todas, sejam bem-vindos. Guardem as perguntas aí, quer dizer, façam, não guardem não, façam quando quiserem as perguntas, e aí fiquem à vontade também. Vamos lá, Ana. Boa noite a todos e todas.
Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar, então. Bom, pessoal, deixa eu ver se abriu. Abriu. Então, agradecer novamente, né, todo mundo que compareceu ao nosso segundo dia de minicurso. E qual que é a ideia, né, da gente fazer esse gancho com o primeiro dia? A gente entrar um pouquinho nessa atividade, né, a gente trouxe esse material como exemplo de material manipulável no primeiro dia, mas como a gente conversou, né, sobre o que a gente acredita e defende, o material por si só, ele não vai ter tanta potência como uma atividade pensada pelo professor. Então, a gente trouxe a atividade na íntegra, né, os slides que a gente passa na oficina do LACEN, para que vocês vejam, né, bem exemplificado, a realidade, né, como acontece a utilização e a manipulação desse material. Bom, só para a gente retomar, né, a oficina chama Mosaicos, Arte e Matemática. É uma atividade realizada em duplas, né? Nós temos balcões no LACEN e os alunos vão realizar juntos, né? Como a gente viu no último encontro também, nós temos placas de isopor, um saquinho, né, um kit com polígonos feitos com material EVA e alfinetes coloridos, que é o que os alunos usam para poder pregar esses polígonos no EVA. Para ficar também aí, quem quiser confeccionar, né, esse material, vamos repassar novamente, né, nos kits, a quantidade de polígonos, lembrando que, como eu coloquei ali, esse slide não é mostrado aos alunos, né, então nós temos essa quantidade de polígonos. Nós temos triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos e dodecaedros, né, em diferentes cores, e a gente vai disponibilizar esses slides caso alguém queira, né, anotar direitinho e ver com mais calma como confeccionar. Então, como que começa, né? Assim que os alunos entram no LACEN, ou que você vá aplicar essa atividade até mesmo na sala de aula, a gente começaria perguntando, né? O que é um mosaico, para ver o que os alunos já trazem, o que eles pensam que pode ser um mosaico, e também questionamos se eles já viram um mosaico, né? Então, geralmente, pensando nas experiências, né, que nós tivemos com essa atividade, geralmente eles respondem, né, onde já viu um mosaico, falam que são várias pecinhas encaixadas, alguns dão um exemplo de pavimentação, né, de acordo com o nível de ensino, e aí em seguida nós vamos mostrando alguns exemplos, né, o que a gente pode ver no dia a dia, o que eles veem no cotidiano deles, e conforme a gente vai passando esses slides, né, desses exemplos de mosaicos, da pavimentação, a gente promove a fala dos alunos, que é extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem, e com essa interação, né, conforme eles vão identificando, alguns reparam, né, percebem que eles já tinham visto o mosaico, apesar de, às vezes, não associar o nome. Então, a gente traz também essa parede que tem em Juiz de Fora, que muitos viram, porque geralmente são alunos da cidade. Outros exemplos, calçamento da praia de Copacabana, né, que geralmente os alunos, a maioria conhece, então eles ficam bem empolgados. Aqui também um mais diferente, que eles até viram assim para ver que imagens são essas, a gente pergunta, né, que bichinho que vocês estão vendo aí, com danos iniciais. Alguns exemplos. E aí, a gente parte, né, a gente entra um pouquinho, depois que eles já estão familiarizados, a gente começa a falar um pouquinho da matemática, né, para conhecer melhor os polígonos. Então, a gente faz uma apresentação dos polígonos. Acho que o hexágono está meio clarinho, mas dá para vocês enxergarem, né?
Então, a gente tem, a gente faz uma conversa, né? Pergunta se eles já viram, para eles interagirem bastante, e vamos nomeando esses polígonos, ao passo que os alunos também vão respondendo e colocando ali o que eles já aprenderam ou alguma curiosidade também. Partindo desse ponto, a gente chama eles para colocar a mão na massa, né? Que é a parte preferida deles, de manipular o material. E a gente fala, então, para eles criarem um mosaico, né? Partindo da criatividade deles. E a gente passa as instruções que eles devem prender os polígonos no isopor com um alfinete, né? Quando anos iniciais, a gente sempre pede para eles tomarem cuidado. E no final da atividade, né, uma vez que eles tenham lá montado o mosaico, a gente faz uma exposição dos trabalhos, né? Eles levantam a placa de isopor e todos conseguem ver a ideia do amigo, como eles montaram e tudo mais. Aí trouxe uma observação, né? Quando a gente fala dos anos iniciais, a gente para por aqui a atividade, né? A gente não avança no conteúdo por questão do que eles já aprenderam na escola. Então, eu coloquei algumas fotos também, para vocês poderem visualizar, né, o momento que eles mostram o que eles montaram, tem ali também eles montando. E aí agora eu vou mostrar para vocês, né, como seria a atividade para os próximos anos, para quando a gente avança um pouquinho no conteúdo. Então, quando a gente fala ali do 6º ao 8º ano, né, dependendo da turma que a gente recebe, a gente vai tratar um pouquinho sobre os ângulos desses polígonos. Então, a gente, né, uma vez que os alunos já tenham tido contato, manipulado o material e montado esses mosaicos, nós distribuímos calculadoras e folhas com ângulos marcados nos polígonos, para que a gente possa, né, discutir os nomes e os valores dos ângulos internos de cada polígono. Então, também é um momento que a gente chama bastante os estudantes a participarem, né, a interagirem uns com os outros, para que eles possam formalizar esse conceito. Então, aqui tem até um exemplo, né, de como que é essa folha com o nome dos polígonos e a medida dos ângulos também, para que eles possam preencher durante a atividade. Aí nós também trazemos, né, um exemplo, que é também um passo, quando a gente está em séries mais avançadas de ensino, que a gente mostra para eles essa questão, a gente pede, né, para que eles não sobreponham os polígonos, e a gente começa a tratar essa questão do ângulo com uma ideia do encaixe, né, e o ângulo de 360 graus que a gente forma, porque eles vão começar, já que eles já estão vendo ângulos, eles vão ver que algumas figuras não vão ficar bem encaixadas, né, não dá para encaixar. Então, a gente faz também essa discussão e eles acabam montando, né, o mosaico deles, partindo desses direcionamentos e de como a gente orienta a atividade. Né? Então, como eu disse, a gente pede para que eles criem mosaicos que obedeçam a soma dos ângulos internos, resultando 360 graus em cada vértice de junção dos polígonos. A gente pede para eles não sobreporem, né, os polígonos, isso geralmente acontece mais nos anos iniciais, e, da mesma forma, eles fazem a exposição, né, mostram para os colegas que estão ao lado, para que todos vejam, né, a criação dos amigos e também se eles conseguiram fazer o que a atividade estava propondo. Ops, passei. Aí, quando a gente, né, recebe alguma turma que está, talvez, já no ensino médio, ou até mesmo um 8º ano, um 9º ano, perdão, que a gente consegue ver que, né, é possível estender um pouquinho mais
o que a gente propõe na atividade, a gente conversa sobre os mosaicos possíveis com os polígonos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente estende um pouquinho até o teorema de Kepler, que a gente fala sobre as 21 combinações de polígonos regulares que podem ser arranjados ao redor de um vértice em comum, sem que a gente deixe, né, esses espaços, essas lacunas, e sem que a gente tenha superposições, né, que a gente sobreponha um polígono no outro. Então, a gente, né, existem essas 21, mas a gente tira algumas na hora de apresentar para, né, não ficar, não se estender nas características. Então, essas 11 restantes, a gente consegue, né, esses mosaicos no plano, e aí eu vou mostrar para vocês, né, então o teorema de Kepler, ele mostra exatamente 11 maneiras de que a gente possa cobrir o plano utilizando exclusivamente polígonos regulares, sem que haja nem lacunas, nem superposições, né? Então, a gente conversa inicialmente com os alunos, né, expõe essa ideia do teorema e mostra essas imagens para que eles possam, né, visualizar o que a gente está falando. Então, a gente mostra para eles, explica, né, conversa também um pouquinho a questão dos ângulos. Aqui tem mais alguns. E assim que a gente, né, chega a esse ponto da atividade, a gente pede que eles montem, então, alguns montam mais de uma maneira possível, mas a gente pede que eles usem, né, essas imagens como exemplo e tentem reproduzir manipulando o material, cada um na sua placa de isopor. E aí a gente encerra a atividade da mesma forma como a gente faz com as outras séries, né, com a exposição dos mosaicos e com uma formalização mesmo do conceito, né, do que a gente pretendia passar dessa ideia da pavimentação. Bom, a atividade, né, a oficina acontece dessa maneira, como eu falei para vocês, claro que a oficina está sendo gravada, vocês conseguem ter acesso pelo vídeo no YouTube, mas caso alguém queira, né, nós podemos enviar pelo e-mail, a gente já até conversou com o pessoal da organização, e a gente pode mandar para vocês, né, poderem criar os materiais e reproduzirem também essa atividade, caso vocês queiram. E eu encerro por aqui minha fala hoje. Obrigada. Ótimo. O Iancel fez uma pergunta, mas se sentiu já respondido aí, né, pelas falas da Ana, mas sim, há uma maneira de calcular essas 11 possibilidades, sim, Iancel. Nós não apresentamos essa parte numérica na oficina, mas ela pode ser também explorada de uma outra maneira, assim, bem interessante, inclusive. E agora eu quero convidar, se alguém tem mais alguma pergunta desta apresentação, poderia fazer agora, se quiser. Uma coisa assim, que sempre nos perguntam, dessa vez não, mas talvez porque a gente não está manipulando aqui, né, os objetos, mas a coisa do alfinete, né, Ana? Eu vou dizer assim que nessa experiência, nesses anos lá, né, onde a gente, essa foi a primeira, acho que foi a primeira oficina que a gente desenvolveu lá. Hoje a gente tem mais algumas, né? Escolheu essa para apresentar porque ela tem essa característica de você, que é uma coisa muito importante do material, né? De você poder graduar a intensidade e a profundidade do conteúdo. Então, essa atividade a gente já aplicou com crianças de 6 anos de idade e com o ensino médio, né? Então, ela é muito versátil, depende da profundidade que a gente queira dar e da resposta, né? Como a Ana falou, dos alunos durante a atividade.
e aí sempre nos perguntam sobre alfinete, aquela coisa toda. Nós nunca tivemos problemas com os alfinetes. São aqueles alfinetes com cabeça, né, uma bolinha, né? Claro, né, como todo material, aqueles segundos de curiosidade, né, e eu sempre digo assim, quem nunca na sua infância pegou uma agulha e tentou furar o seu próprio dedo, né? Mas isso nunca aconteceu de uma maneira séria, assim, de alguma coisa mais complicada lá no laboratório. Nós temos algumas coisas que diferem um pouco de uma sala de aula, né? Nós temos sempre uma pessoa apresentando e pelo menos 2 monitores auxiliando, 2 bolsistas auxiliando nas bancadas. Então, no mínimo, e mais o professor acompanhando a sala, né? Então, no mínimo, ali no laboratório, com 22 pessoas, nós temos ali 4 pessoas monitorando, né, responsáveis pelo andamento da atividade. Mas isso também é apenas um detalhe, né? É claro que são números que acabam auxiliando na hora do real, né? Na atividade real. Se ninguém mais tem perguntas, eu vou passar para a professora Beatriz, pode ser? Pode ser, Beatriz? Alô? Oi. Então tudo bem. Pode Então, ser. com vocês, Beatriz. Prontinho, beleza. Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Beatriz, sou professora de matemática. Bem, no primeiro dia do curso, né, fiz a minha apresentação, então, deixa eu colocar aqui. Agora foi. Eu sou aquela mocinha ali do canto. Participei aí, fiz parte como discente do mestrado e formei juntamente com a Ana a gente entrou na mesma turma, né? E eu consegui concluir o mestrado no ano passado, graças à pandemia. Bem, eu queria falar um pouco com vocês sobre o uso de materiais manipuláveis virtualmente. Mas antes de eu falar desse uso, eu queria conhecer um pouco vocês, saber a formação de vocês, o interesse que vocês têm e a experiência que vocês têm com materiais, tanto manipuláveis virtualmente, quanto a gente fazer a manipulação direta no objeto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat um link, coisa que não demora nem 2 minutos para vocês responderem. Deixa eu colocar aqui. Questionário bem rápido. Só para eu saber, para a gente identificar direitinho aqui. Eu sei que a maioria de vocês fazem curso de graduação, mas eu acho que tem professor aqui nesse curso também. Então, vou contabilizar aqui 3 minutos, tá? São questões de múltipla escolha, bem rápido. Só tem uma questão que vocês vão ter que digitar. Depois que vocês acabarem, eu ia pedir para que, caso vocês possam, né, que vocês me digam se vocês estão usando um computador ou se vocês estão usando o celular. Eu tô tão acostumada com os meninos falando na aula. Ai. Deixa eu ver. Isso mesmo.
Conseguiram acessar o formulário? Pronto, foi rápido. Então tá bom. Aí, na hora de vocês digitarem e-mail, vocês vão ter que digitar também, na hora de colocar o e-mail. E o nome completo, não teve jeito. Cifrão de correio. Professora Beatriz, chegou mais algumas pessoas assim que você mandou o link, se você quiser enviar mais uma vez e explicar o que é, por favor. Ah, tá. Então, eu estou pedindo para vocês responderem um formulário com algumas questões, só para eu traçar um perfil rápido aqui. Ah, os dois. Legal. Os dois. Pergunta. Brasil facilita. Facilita. Então, tá. Então, vamos lá, pessoal. O pessoal que entrou depois, tá? Eu enviei um link no formulário, de um formulário Google, para que eu pudesse traçar aqui um perfil sobre vocês, tá? A questão do nível de conhecimento que vocês possuem com relação à construção e ao uso desses materiais, tá bom? E a experiência que vocês já tiveram, é claro, e também o interesse de vocês com relação a aprender sobre isso, né? Porque isso é importante também a gente saber, tá bom? E foi o tempo que eu ganhei também para ficar mais tranquilo. Ok, vamos lá. Como eu havia dito no início, meu nome é Beatriz, sou professora de matemática e formada aí no mestrado em Educação Matemática pela UFJF, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia antes de adentrar o uso de materiais que são manipuláveis virtualmente, tá bom? Durante a pesquisa, a gente fez um estudo sobre a sociedade em rede, a gente leu, né, aquilo que o Castells falava sobre a tecnologia, sobre as revoluções tecnológicas, e é muito importante a gente definir isso. E aí, considerando essa definição, né, que Castells dá sobre tecnologia, nós temos que o uso de conhecimentos científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível. Eu lembro até que em um dos momentos que eu estava estudando, né, durante o mestrado, na graduação não, durante o mestrado, eu estava lendo um livro e ele falava que é uma extensão, né, daquilo que a gente tem da mente humana. A gente consegue estender aquilo que a gente cria, né? E então essas duas coisas ela vem se casar. Essa definição de Castells e esse trecho também que eu li em um dos livros. E aí tem uma fala do Castells
que diz o seguinte: as tecnologias, né, não dele, mas na verdade baseada nele, ele diz que ela tem ganhado espaço em todas as esferas da atividade humana. Devido que o fato dela conseguir proporcionar, né, a interação entre pessoas. E também, né, por ela ser utilizada aí para compartilhar conhecimento e também obter informações. Então, existem esses pontos que faz com que a tecnologia ganhe o espaço. Castells fez esse estudo em 1999, né? Na verdade, o livro ele foi publicado em 1999. Só que, nesse momento, ele fala assim, a tecnologia vem ganhando, certo? Mas hoje, olhando para tudo que a gente tem vivenciado, a tecnologia, ela ganhou o espaço dela. Hoje, nós utilizamos a tecnologia para praticamente tudo, né? A pandemia, ela veio nos forçar para aquelas pessoas que ainda não usavam a utilizar a tecnologia, tanto no seu trabalho, quanto no seu estudo. Então, às vezes, a pessoa não tinha experiência em utilizar, e ela precisou aprender para que ela pudesse, né, continuar aí a se envolver entre si, devido à pandemia e os perigos que a gente tem lá fora, né? Ok. E aí, o Escher e Misculin, eles vêm dizer o seguinte, aí a gente trazendo aí para a nossa realidade, né? A tecnologia fez da sociedade uma sociedade tecnológica. Ok. Bem, sua entrada, eles conseguiram visualizar que a entrada poderia ser vista, né, nas revistas, porque eles fizeram análise, nos livros, que eles fizeram pesquisas, e também em outras pesquisas e na própria prática em sala de aula, que eles puderam observar, né? Aí eles dizem o seguinte, ainda que na aprendizagem ou no ensino de matemática, nas instituições, a utilização das TIC esteja ocorrendo em ritmo lento, comparado a outros setores do mercado comum, nós notamos que mesmo assim está ocorrendo. Então, assim, mesmo que fosse de uma maneira lenta, com relação à sala de aula, com relação ao uso, né, no processo de ensino-aprendizagem, ela estava caminhando. E hoje, ela está aí, a gente precisou saber utilizá-la para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho, para que a gente pudesse continuar aí a compartilhar conhecimentos relacionados à matemática. E isso olhando para a nossa área, né? Porque como nós estamos formando enquanto professor, para atuar como professores que ensinam matemática, então a nossa área aqui é matemática, tá bom? Como professora, eu utilizo a tecnologia, eu acho que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, em todas as minhas aulas, é o tempo inteiro conectado com os alunos. Tanto em momentos síncronos quanto em momentos assíncronos. É o tempo inteiro usando o computador. Na hora que eu falo assim, vou descansar, eu preciso desligar tudo, até mesmo as luzes, para eu conseguir descansar um pouco, tá? Mas é o tempo inteiro, são quase que, acho que umas 16 horas por dia ligada, 220. Mas vamos lá. Ok, então a gente viu aí que a tecnologia ela foi ganhando e hoje ela ganhou o espaço dela até mesmo com relação à aprendizagem, ao processo de ensino-aprendizagem. Bem, o que acontece? Antes mesmo de tudo isso acontecer, né, existem autores já afirmavam sobre a questão de a tecnologia permitir diversas formas, né? Ela permitia uma diversidade de contextos e perspectiva. Em vários contextos, a gente poderia usar a tecnologia. Eu vou relatar aqui para vocês hoje experiências minhas na pandemia, tá? Mas a tecnologia ela já poderia ser utilizada em outras situações. Tanto que durante a pesquisa no mestrado, eu coloquei como possibilidades, né, a tecnologia fazer parte do processo de ensino-aprendizagem na própria aula, dentro de um laboratório, o aluno na sua casa experienciando sozinho. Isso usando aí o suporte que o LabMV nos dá. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente sobre o LabMV, tá? E aí existe uma diversidade de contextos e perspectivas quanto ao uso, né? Tanto didático quanto pedagógico, tá bom? A internet,
ouvindo a história, lendo sobre a história, e eu acho engraçado, porque quando eu estava lendo sobre a sociedade em rede, foi uma das coisas que mais marcaram para mim, sabe? Que foi a internet. O que era a internet? Como que surgiu a internet? É uma história que, para mim, assim, eu vou dizer que, por mais que fosse para algo que não era bom, acabou se tornando uma coisa boa, tá? Mas vamos lá. A internet, né, ela, além de proporcionar as variadas possibilidades educativas e comunicativas, ou seja, né, da gente se comunicar por meio da internet, usando vídeo, usando áudio, usando foto, a internet nos permite isso, a gente estando em espaços completamente diferentes, tá? Ela nos permite continuar a nossa comunicação. E, é claro, aprender, porque por meio da internet a gente consegue obter várias informações, né? Ler algumas notícias, algumas boas, algumas ruins, mas tudo bem. Então, vamos lá. A internet configura-se em sistema de ensino por afetar tanto os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem como as organizações e por proporcionar ferramentas diversificadas aos professores e, assim, constitui mudanças na educação. E hoje a gente vê aí a mudança. E por mais que nós não quiséssemos, por mais que fosse difícil lidar com isso, mas a gente precisou se adaptar. A pandemia nos mostrou que era importante se preparar. Eu, assim, desde a graduação, eu tive contato com a tecnologia, né? Eu já tinha essa paixão, eu tinha uma paixão por tecnologia e também por laboratórios. Aí eu juntei o útil ao agradável e realizei uma das coisas que eu sou apaixonada até hoje. Às vezes eu paro, fico olhando ali, vai passando os slides e eu fico, nossa, cara, foi difícil, mas aconteceu e tá aí, né? Então, vamos lá. Então, essas mudanças aconteceram e até hoje ainda elas acontecem, estão acontecendo. Estamos no processo de mudança. Ok. Agora eu quero falar sobre o professor nesse contexto. Como é que é o professor dentro do contexto usando a tecnologia? O professor, ao usar tecnologia, e não só a tecnologia, tá? O material também e até mesmo o laboratório, certo? Mais importante do que ele ter um material sofisticado, uma tecnologia sofisticada, um laboratório completamente estruturado, muito mais do que isso, é ele saber usar. Não adianta eu chegar aqui para vocês e apresentar para vocês o material mais incrível do mundo e vocês não saberem usar. Nada adianta, né? Então, a gente precisa saber usar. E a nossa posição enquanto professor é nos preparar. Não significa que quando chegar lá na sala de aula, né, com os alunos, a gente vai estar 100% preparado. A gente se prepara para que a gente esteja 100%. Mas nem sempre isso é possível. Sempre pode acontecer uma situação que a gente não tinha previsto. E eu acho muito assim, eu faço muito na minha aula... que eu peço que os meus alunos sempre participem, perguntando, questionando, porque assim eu vou me preparando, assim eu vou me munindo, né, de perguntas, e quando eu entro em outra turma, eu já sei, eu já faço a aula, eu já trabalho o conteúdo, levando aqueles pontos que os meninos relataram na aula anterior. Então, é bacana da gente se preparar, tá? E saber utilizar isso. Antes de levar para a sala, a gente saber usar, tá bom? E também queria colocar nesse ponto aí a importância dos cursos, né? Como diz Ribeiro, né? Os cursos de formação para professor, né? É interessante que eles que eles venham a condizer com a realidade da sala de aula dos professores, tá? Isso é muito importante porque, às vezes, a gente vai trabalhar algo que não se aplica na sala de aula. E a gente precisa sempre buscar uma formação que seja condizente com aquilo que a gente está tendo lá na sala, com a nossa realidade lá na sala, tá? Então, isso é muito importante. Eu lembro que uma das coisas que eu relatei na minha pesquisa, né, foi sobre o paralelo do curso de formação ou antecedendo, né, bem próximo ali, o momento que você iria aplicar a atividade.
Isso é muito bacana, porque você tem a experiência com o material e você já pode usá-lo na sua sala de aula. Então, isso é porque você vai estar, né, com aquele conhecimento, digamos assim, conhecimento fresco, né, na sua cabeça. Então, é legal. Mas, assim, eu sempre gosto que quando eu participo de curso de formação, eu lembro até hoje, eu participei de um curso de formação no Rio Grande do Sul. Um no Rio Grande do Sul e um outro foi em Salvador. Eu acho que foi um EBEM e o outro foi um... Ai, não lembro o nome não mais. Não lembro mais o nome. Mas eu tenho os materiais que eu ganhei nesses cursos até hoje, as anotações, todas. Quando eu vou fazer atividade, que eu vou trabalhar um conteúdo, eu pego eu pego esses materiais, releio, né? Tá tudo guardadinho na caixinha e aplico meus alunos. Tá bom? Às vezes pode passar um tempo, não há problema, é só você utilizar, né? Se você fizer as anotações que são necessárias. Ok. Vamos lá. Como eu disse para vocês, né? Eu vou relatar para vocês como usar a tecnologia, tá? Quando a gente fala do uso da tecnologia, a gente está tratando da manipulação de objetos que são virtuais, né? No meu caso aqui, eu quero falar só sobre a manipulação virtual, tá? Como que eu utilizo a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem? Para introduzir um conteúdo, fazendo levantamento de hipótese e alguns questionamentos, para desenvolver o conteúdo por meio da visualização de algumas considerações, para fixação do conhecimento adquirido na aula, por meio de jogos, por exemplo, para relembrar o que foi aprendido. Cada professor, ele vai ver qual é o momento que é propício para usar. Porque, às vezes, o material que eu vou usar para introduzir um conteúdo, o outro professor pode usar ali para fixar o conteúdo. E não há problema, né? Ele só precisa saber o que ele quer desenvolver, o objetivo que ele quer chegar, para ele poder usar a atividade. Eu já usei a mesma atividade para introduzir, a mesma atividade para desenvolver, a mesma atividade para fixar. E para mim, tudo bem, tá? Cabe ao professor tomar essa decisão. Eu trouxe essas duas imagens aqui. A primeira imagem, né? Essa imagem aqui, eu estava tratando com um aluno sobre as derivadas parciais. Eu estava mostrando para ele, antes de eu demonstrar tudo, de eu trazer a definição, eu estava mostrando para ele de onde é que vinha, olhando ali, né, o nosso sólido no plano. Eu estava mostrando para ele o que ele estava calculando, né? E aí, assim, foi muito interessante. A experiência foi maravilhosa, foi muito boa. Mas programar, eu vou contar um negócio para vocês, não é fácil. Não é fácil. E aí é que vem a vantagem, né? A vantagem da gente ter um laboratório virtual, porque os materiais que eu tenho utilizado, eu vou colocando lá, né? Eu vou usando, vou testando, faço material, mando para o pessoal. O pessoal fala assim, não, tá bom, tá tranquilo, a gente usou, não tem erro, a gente começa a postar lá no APENV. Porque assim, pessoal, o professor, ele não... Olhando para a realidade do professor, é muito difícil a gente conseguir um tempo para confeccionar o material. Então, a gente tem que usar, e muitas das vezes, não em todas, mas aquilo que já tem disponível. Por que não usar o que tem disponível? Por que não utilizar? Então, assim, alguém fez, a gente usa e a gente referencia a pessoa que fez, né? Isso é interessante, a gente compartilhar os nossos materiais, né? Mas, assim, é um processo. Cada pessoa, algumas pessoas querem construir, ótimo. Outras pessoas vão optar por usar o que está pronto, ótimo, tá? Cabe a cada um. Eu só digo que hoje, quando eu entro na sala de aula, às vezes vou explicar um conteúdo, aí eu falo assim, tem um material no APENV, acho que na próxima aula eu vou aplicar esse material. Já está pronto, eu não vou precisar programar mais. Já está lá, eu só vou utilizar, entendeu? Isso é bacana, né? Essa troca. Ok. Peraí. A Rafaela fez uma pergunta aqui.
Rafaela perguntou assim: a tecnologia mudou a educação em que sentido para você? Visando a realidade da escola pública, por exemplo, com falta de estrutura e alunos em famílias carentes sem internet ou equipamentos. Depende, na verdade, assim, se a gente olhar o que a tecnologia ela fez, né, vai depender de qual perspectiva que a gente está olhando, né? Mas, assim, eu poderia resumir em, ela veio para escancarar o que já estava ali. Ela veio para mostrar o que realmente já estava ali, tá? Então, assim, cada realidade, cada instituição pública, instituição privada, cada uma vai ter uma realidade diferente. Então, a gente não pode só visar para uma. A gente tem que visar para as duas. E é igual eu falo, depende da perspectiva que você olha, tá? É só da perspectiva. Ok. Daniele falou sobre essencial que nas formações a teoria esteja atrelada à prática, com certeza, né? Uma proposta possível de se concretizar, verdade. Beatriz, como você pode oferecer possibilidades de trabalho com a tecnologia de forma síncrona e assíncrona? Eu não posso, eu queria a vontade que eu tinha, né, de poder compartilhar as minhas aulas síncronas, seria muito legal. E, assim, eu dou aula em escola pública e dou aula em escola particular. E nesses dois tipos de instituições eu trabalho. Então, nas duas instituições, eu trabalho de maneira igual para as duas instituições, porque eu quero oferecer a todos os alunos a mesma qualidade. Então, por exemplo, às vezes, igual eu estava trabalhando com os meninos, uma vez eu estava falando sobre o teorema da base média. E aí, eu peguei a atividade que eu tenho, né, do triângulo, porque eu precisava falar sobre os triângulos que eram opostos pelo vértice, para demonstrar ali esse teorema, para mostrar para eles a relação que eu precisava ali, o teorema da base média. E aí, o que acontece? Eu tenho um laboratório virtual, né? Igual como eu estou aqui, exatamente como eu estou aqui. Um lado da minha tela está com o Google Meet e o outro lado da minha tela fica exatamente o laboratório virtual. E é onde eu apresento o material, a atividade. Então, o que acontece? Eu abro essa janela, certo? Eu abro as duas janelas, compartilho a minha tela e começo a desenvolver junto com eles. Explico como que eles podem mover as peças, né? Explico quais as relações. Nesse caso do teorema da base média, que eu estava falando com eles, né? Eu queria trazer conceitos que eles aprenderam no 8º ano. Só que eu sei que às vezes eles teriam um pouco de dificuldade de visualizar. Então, se eu posso manipular, né, o ângulo, se eu posso fazer ali, usando duas retas, a translação de um ângulo que está em um vértice em relação a outro ângulo que está no outro vértice, eu vou fazer porque fica muito mais fácil para eles entenderem. Porque só falar, às vezes, não resolve. Às vezes o menino precisa ver. É importante que ele veja, tá bom? Isso fazendo uma aula síncrona, né? Ok. Uma aula assíncrona, você poderia oferecer para ele uma atividade, tá? Uma atividade para que ele pudesse fazer. Por exemplo, essa da função de segundo grau, eu tinha explicado o conteúdo para os meninos, a gente tinha discutido todo o conteúdo, e aí eu peguei o material, peguei o link da atividade, né, que tem lá no LapemV, mandei o link para eles e falei com eles o seguinte: faça essa atividade, observem o que está sendo pedido, porque lá no LapemV já tem os materiais com a orientação, como mover, tem questionamentos, e façam atividade sozinhos, depois vocês me enviam a foto da resolução de vocês, do que vocês pensaram ao visualizar, manipulando ali os coeficientes, né, que são representados nas funções. Então, essa seria uma forma de fazer de maneira assíncrona. Cada aluno, com o seu computador ou o seu celular, tá? Fazer atividade dessa maneira.
Ok. Vamos lá. Eu uso GeoGebra. Isso, eu uso GeoGebra sim. Não são todos os dias, porque eu não posso. Não dou conta. Mas vamos lá, pessoal, ó. Antes de eu trazer para vocês aí o material manipulável virtualmente, eu queria definir com vocês, né, algo que eu defendi na pesquisa, o que é um laboratório virtual, tá bom? Isso, muito bem. Bem, o laboratório virtual é um ambiente virtual. É um ambiente virtual. O que esse ambiente permite? Simular ações que são realizadas em ambientes físicos. Então, os materiais que são construídos para o LabMV, eles simulam as ações que vocês poderiam fazer no ambiente físico. É a mesma? Não, não é a mesma. Por isso que é simular. Você vai fazer algo parecido, tá? Usando a tecnologia. E para que você faça essa simulação, para que você use esse ambiente virtual, você precisa usar aí da ação manipulação virtual. O que seria manipulação virtual? O que se entende como manipulação virtual? É o ato de você manipular o objeto por intermédio de tecnologia. Por exemplo, eu posso manipular a minha tela, a tela que eu estou vendo aqui, usando o quê? Uma tecnologia, usando mouse, por exemplo. Você pode usar o mouse, você pode usar o touch, né? Existem várias formas de você usar existem várias tecnologias que são intermédio do seu contato com aquilo que você quer manipular. Então, por isso que é manipulação virtual, tá bem? Sim, muito bom. Ajuda mesmo. Demais. Vamos lá. Ô, Brasil. Ok. Bem, o que eu desenvolvi durante a pesquisa para que eu pudesse coletar dados, né? Durante a pesquisa foi desenvolvido o LabMV, que é o Laboratório Virtual de Pesquisa em Educação Matemática, tá? Ele é um ambiente virtual, em formato de site, certo? Que ele pode ser usado também para se fazer pesquisa, para desenvolver atividades, ele oferece materiais manipuláveis virtualmente, ele oferece jogos, né? Ele faz uma combinação da tecnologia, certo? Com o uso dos materiais, com a importância dos materiais enquanto concretos. Uma das coisas que eu discutia na dissertação estava relacionada a uma escola não possui laboratório. Beatriz, o que eu faço? Tem um laboratório virtual. Ele pode ter essa experiência também, se ele tiver acesso a um computador e à internet. Existe essa exigência, que ele tenha acesso ao computador e também à internet. Então, devido a essa possibilidade da internet, né, nós podemos estar ali no mesmo ambiente, né, sem estar exatamente no mesmo espaço. Vamos lá. Como que foi construído, né? Essa construção, em que se baseia, certo? Se baseia em um sistema para gerenciar conteúdos da internet, chamado WordPress, tá? E para algumas páginas foram utilizados o quê? Plugins e alguns arquivos que são disponibilizados em PDF, tá bom? Então, eu uso vários plugins, depende aí do que eu estou fazendo, e também uso arquivos em PDF, que no caso ali são os materiais tanto para o professor quanto para o aluno, né? Até coloquei assim, ó, o virtual, né? Como poucas escolas e universidades possuem laboratórios, muitas vezes, a depender da localização do professor, o deslocamento até o laboratório físico é inviável. As tecnologias, elas possibilitaram a criação de um tipo de laboratório que pode ser conhecido e visitado pelas pessoas que têm acesso à internet. Tá bom? Tudo bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo tranquilo?
Tá tudo bem. Ok. Então, olha só. Nesse momento agora, vocês vão ter um pouco de experiência com esses materiais virtuais, tá? Bem, antes disso, vou pontuar, né, como o LabMV tem contribuído, no caso, para as minhas aulas de matemática, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, com relação aos alunos, tá bom? Com a compreensão de teoremas e proposições, tem motivado o levantamento de discussões, porque o aluno faz a manipulação e ele começa a questionar, né? E aí a gente faz uma discussão sobre aquilo que ele está questionando. Ele contribui também com a dinâmica da minha aula, né? E com o envolvimento do aluno sobre o conteúdo. Então, o aluno se envolve mais com o conteúdo quando há aí essa manipulação de materiais, mesmo que virtualmente manipuláveis, tá bom? Alguns exemplos da manipulação virtual. No ensino fundamental, a gente vai ver hoje, a gente vai usar o ábaco para falar sobre o algoritmo da adição, tá? E no ensino médio eu posso trazer um exemplo aí, que é o da geometria de posição 2, que é falar sobre a posição relativa entre duas retas, entre reta e plano. Essa atividade, ela é interessante, né? Em qual sentido? Porque, por exemplo, eu acho muito bacana usar o cubo, né, para trazer essa discussão, exatamente porque nesse cubo, que é manipulável virtualmente, a gente consegue fazer a rotação aí a rotação e identificar, né, e conseguir visualizar em todos os ângulos, certo? Se a reta ali é concorrente, se a reta ali é paralela, né? Se aquela reta está contida no plano. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui, esse é o material do ensino médio, tá? Existe o material de manipulação aqui para o aluno e existe para o professor, né? Então, a gente também oferece material para o professor, que é indicando a ele o que ele pode fazer durante o desenvolvimento da atividade. E o aluno também tem aí esse material, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, a gente pode tratar aí da posição relativa entre duas retas, tá? Por exemplo, imagina, aí a gente está lá na sala de aula. Aí, eu vou criar duas retas. A reta que vai do ponto B até o ponto G, tá? E a reta que vai do ponto, deixa eu ver, do ponto F ao ponto G. Se a gente for falar de retas que são concorrentes, por exemplo, é muito mais fácil da gente poder visualizar ali que essas duas retas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Aí é a hora que eu pergunto ao aluno, por que você acha que é concorrente olhando o que a gente discutiu? Porque exatamente existe um ponto em comum entre elas, que é o ponto G, tá? Então, tudo depende do seu contexto. Ah, Beatriz, você disse que essa atividade é para o ensino médio, mas eu quero aplicar para o ensino fundamental. Pode aplicar, não há problema. Contanto que você adapte a atividade para a sua realidade, tá? Para a sua turma. Porque ela precisa condizer aí com o perfil da sua turma. Então, tem essa possibilidade, tudo bem, tá? O LabMV é um site, igual eu falei para vocês, né? Esse é o site, essa é a página inicial do LabMV, tá bom? E aqui a gente coloca algumas atividades, materiais, alguns artigos, né? Que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, usando objetos que são manipuláveis, tá? Virtualmente ou não. Bem, quando a gente clica aqui em atividade, a gente vai para aquela atividade do ábaco, que é a que eu interesso, é a que me interessa. Essa atividade, ela já está pronta. Essa é a vantagem, né? Ela já está ali pronta
e ela está pronta para ser utilizada, tá? Ah, obrigada. Muito obrigada. Então, ela está pronta para ser utilizada. Beatriz, os meus alunos não possuem acesso aí a um computador. Eles vão ter dificuldade de manipular esse material usando o celular. Pode acontecer? Pode. Às vezes o material ele pode ser usado aqui no computador, mas às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade de usar no celular. Pode acontecer, tá? Mas você pode, em muitos dos materiais, usar tanto pelo computador quanto pelo celular, tá bom? Aí eu estava falando a questão do aluno, né, não ter acesso ao computador ou ao celular. Para isso tem solução, tá? A gente tem solução. Existe o material do professor, do aluno. Você vai fornecer para ele o material do aluno. Então, aqui tem todas as orientações que ele precisa seguir para utilizar o material. Ele não tem acesso ao computador. Então, o que eu pensei? Como uma possibilidade, tá? O aluno construir o seu próprio material, o seu próprio ábaco. Então, peraí, rapidinho. Ok. Tá mudo, Bia. Eu fiz o vídeo explicando como que ele pode fazer essa construção. E aí eu usei os materiais bem básicos, tá? Olá, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que vocês podem construir o próprio ábaco de vocês para trabalhar com as operações. Tanto pode ser usado para adição quanto para subtração, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu aproveitei todos os materiais que eu tinha em casa. Então, eu usei essa capinha em PDF, tá vendo? Mas você pode achar nas lojinhas de armário, né? Eu vou usar aqui 5 palitos de churrasco, tá bom? E vou usar aqui também o EVA, tá? Às vezes alguém pode perguntar, e aproveitar também. Às vezes alguém pode perguntar se só pode fazer com EVA, com FDF. Não, você usa a sua criatividade para criar o seu próprio ábaco. Eu usei aquilo que eu tinha para eu construir esse ábaco e para eu poder utilizar ele durante o meu curso. Bem, vou usar tesoura. Então, aqui eu explico exatamente tudo que eu uso, né? Para que eu possa fazer essa construção, tá? Tudo que eu estou usando, ensino passo a passo, né? As medidas que eu coloco, então, são todas faladas durante o vídeo, cada medida, material, como que fala, como que fura, né? Como que corta, onde que corta, como medir. Então, eu explico tudo direitinho para que, caso o aluno não tenha esse acesso à internet, a um computador, ele mesmo possa construir. Então, fazendo essa construção, ele pode pegar o mesmo material que está lá no LapemV, que pode ser impresso pela instituição, pela escola, né? Caso a escola disponibilize, é claro. E ele mesmo fazer o ábaco e ter a experiência, tá? Para compreender ali o algoritmo. No caso, eu quis tratar só sobre o algoritmo da adição, tá bom? Bem, aqui na descrição do vídeo, eu deixei o material em PDF com o passo a passo de como que vocês podem fazer essa construção, o que eu usei, né? Como medir. Então, assim, eu deixei explicado, tá? Mas eu acredito que assistir o vídeo seja muito melhor do que só olhar o papel ali, tá bom? Assim como usar o material, ter a experiência com o material é muito mais valiosa do que só ler uma instrução, do que só ler aquilo que está sendo instruído, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Eu deixei o link aí na descrição, no bate-papo, tá?
o que acontece? Como é que foi preparada essa atividade, né? Existe um sistema de numeração, que é o sistema que foi desenvolvido ao longo do tempo, que é o nosso sistema, tá? Mas esse sistema foi desenvolvido e antigamente, né? E ele veio ali do sistema de numeração indo-arábico. Nesse sistema de numeração indo-arábico, né? Nós temos 3 coisas importantes. 3, tá? Ele é posicional, certo? Ou seja, o valor de cada símbolo depende da posição que ocupa no numeral, tá? Então, a gente tem 10 símbolos ali, que vai do 0 ao 9, né? Se a gente for contar, vai do 0 ao 9, mas na representação ali, vai do 1 até o 0. Após o 9, a gente tem o número 0. Beleza. Ele é um sistema posicional. O valor de cada posição é 10 vezes o anterior, tá? E toda vez que a gente tiver uma posição vazia, a gente utiliza aí o 0, tá bom? Então, isso é importante a gente mostrar para o aluno antes de tratar ali do algoritmo da adição. Ele precisa conhecer e compreender esse sistema, tá bom? Bem, tratando do nosso sistema e trazendo ele, né? Sistema de numeração decimal. Nós temos o que nesse sistema? Nós temos os símbolos que eu falei, que são 10, né? E aí, toda vez nesse sistema, a gente faz o agrupamento. Então, a gente agrupa o quê? De 10 em 10, né? Por exemplo, 10 unidades são exatamente iguais a uma dezena. 10 dezenas são exatamente iguais a uma centena. E assim por diante, né? Então, a gente faz esse agrupamento. Por último, o 0 ali, que representa a ausência das unidades, tá bom? Bem, aí eu trouxe 2 exemplos, o número 234 e o número 465, para vocês entenderem aí que o símbolo, né, ele vai de acordo, o seu valor vai de acordo à posição que ele está. Nesse número 234, nós temos que o símbolo 4, ele representa 4 unidades. Porém, o símbolo 4, número 465, isso, representa 400 unidades, né? Ou seja, 4 centenas, tá? Então, isso é bacana para que ele entenda o que vai acontecer quando ele estiver usando o ábaco. Ok. Aí tem a questão da composição, né? A composição ali é de acordo à posição que cada algarismo está, tá? Aí eu tenho aqui o numeral 62.783, né? A gente decompõe ele, né? Quando a gente decompõe, o que nós temos aqui, né? Nós temos 6 dezenas de milhar, tá? Por exemplo, o 2... nós temos 2 unidades de milhar. Então, é legal que o aluno, ele compreenda essas coisas. Ele saiba decompor o número, assim como ele saiba compor o número. Tá bom? Isso é interessante. Então, a gente começa falando do sistema de numeração, depois a gente, do sistema de numeração indo-arábico, ou a gente pode começar direto do sistema de numeração. Não precisa relatar o desenvolvimento, a gente vai para o sistema de numeração decimal e fala daquelas características ali que tem no nosso próprio sistema. Porque assim ele vai compreender o porquê que sobe 1, né? Quando a gente fala na aula, a gente fala assim, sobe 1, e o menino tá ali viajando, o que tá subindo mesmo? Ninguém nem sabe. Mas vamos lá. A gente precisa fazer aqui, usar esse material, né? Então, a gente tem aqui o ambiente de manipulação, certo? Deixa eu colocar. Tá aqui no azul, pronto. A gente tem aqui um ambiente de manipulação. E aí, pessoal, a gente precisa o seguinte, ó. Nesse ambiente de manipulação, nós temos aqui, né, 5 discos. Há 10 discos em cada lugar aqui, tá?
Então, nós temos 50. Nós temos 50 discos. Então, há 10 discos em cada lugar, certo? Imagina que vocês queiram mover esses discos, tá bom? Imagina que você queira mover. Quando você coloca aqui, certo? E você clica, tá vendo? Aparece a seta para cima. Significa que você quer mover para cima ou para baixo, tá bom? Se você clicar de novo e aparecer essas setas, você vai poder movimentar ele para frente, para trás, para o lado ou para o outro, tá? É importante que você tenha, durante o uso na sala de aula, tenha uma habilidade em usar, tá bom? É muito bacana que isso aconteça. Aqui, pronto, muito bem. E aí, no papel de orientação, a gente fala sobre as direções, né? Fala sobre o sistema de numeração decimal, né? Que cada algarismo representa uma ordem e sempre começamos da direita para a esquerda. E aí a gente começa a tratar da ordem, né? O que seria essa ordem? A ordem dos números, as ordens dos números podem estar relacionadas a unidade, dezena e centena, tá? E a cada 3 ordens a gente tem uma classe, tá bom? A cada 3 ordens aqui, nós temos uma classe. Por exemplo, a gente começa das unidades simples. Então, a gente tem unidade, dezena e centena. Então, nós temos 3 ordens. Então, ou seja, nós temos a classe das unidades simples. Depois, nós temos a classe das milhares. Então, unidade, dezena e centena. Tá vendo? 3 ordens, uma classe, tá? E assim por diante. E aí, eu dei um número aí como exemplo, né? Nós temos aí 173.766, tá bom? Então, isso também é até legal para a questão da leitura, o aluno conseguir ordenar, né, e colocar esses valores aí, esses algarismos de acordo com cada uma das suas classes, até mesmo para ler. Contextualizando, né, as coisas, eu trouxe um probleminha. Roberto tem 1.273 bolinhas e João tem 651 bolinhas. Se eles juntarem todas as bolinhas em uma piscina, quantas bolinhas haverá na piscina? Então, tudo parte desse problema, certo? E aí, é a hora da gente usar o ábaco para resolver essa questão. Mas, depois, a gente vai usar o algoritmo da adição aí, para conseguir achar a resposta, tá bem? Primeira coisa que a gente precisa saber é identificar o algarismo que representa cada ordem. A gente precisa saber o algarismo que representa cada ordem. Então, eu tenho 1.273, ou seja, eu tenho 3 unidades, né? Eu tenho 3 unidades, 7 dezenas, 2 centenas e assim por diante. Então, preciso saber isso. Aí, nós temos o nosso ábaco. Eu quero que vocês coloquem no ábaco, aí vocês vão ter a experiência de vocês depois, tá? Eu quero que vocês coloquem no ábaco, olhando da direita para a esquerda, tá? A gente vai colocar os valores. Aqui nós temos a unidade, né? Então, ali, na quantidade de bolinhas que Roberto tem, há 3 unidades. Então, eu vou clicar no meu disco e vou movimentá-lo até a haste, tá? Pronto, coloquei ele ali. Vou até colocar ele mais um pouquinho em cima para ele ficar melhor para visualizar. Nós temos 3, né? Então, 3 unidades. Beleza. Aí, pronto. Vamos lá. 1, 2, foi. E pronto, 3. Muito bem. Então, ali a gente colocou 3 discos no primeiro haste. Então, ali no número, na quantidade de bolinhas de Roberto, nós temos 7 dezenas. Então, na dezena aqui, eu vou ter que colocar 7 discos, tá? Então, nós temos 1, 2, 3,
4, 5. Deixa eu descer um pouquinho. 5, 6. Opa. Bia, posso girar o plano? Pode, fica à vontade, ó. Se você quiser rotacionar o plano, não tem problema, não. Só cuidado para não ficar tonto. Beleza. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos aqui 7. Deixa eu subir mais um pouquinho. Então, nós temos 7 ali, tá? Depois, 2 centenas. Então, vou colocar aqui 2. Aqui. Foi. Pronto, muito bem. E uma unidade de milhar, né? Pronto, coloquei uma unidade de milhar ali. Aí, ó, João tem 651 bolinhas. Então, vamos lá. Então, vou colocar mais uma bolinha aqui na unidade. Ok, nós temos uma unidade. Depois, nós temos 6, peraí. 5, né? 5 dezenas. Então, ele já tem 7, né? 7, 8, 9, 10. Vocês lembram que eu falei com vocês que o sistema decimal, a gente faz o agrupamento de 10 em 10. Então, eu vou ter que tirar os meus discos daqui e vou trocar todos esses discos que estão aqui exatamente por um disco na centena, na unidade da centena, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tira todos. Então, vamos lá. Aí. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tirei todas, tá? Elas estão pairando ali pelo espaço ali, tá? Troquei por uma da centena. Beleza? Então, vou colocar aqui. E aí, eu parei a contagem em 3, né? Coloquei 3 discos. Eu vou colocar mais 2 aqui, tá? Eu vou colocar mais 2 discos aqui, tá bom? Que no caso ali, quando a gente faz 7 mais 5, né? 7 mais 5 é 12, tá bom? E depois que eu fiz da dezena, 5 dezenas, 6 centenas. Então, tem que acrescentar aqui 6 centenas. Ok, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Para a gente achar a quantidade no total, a gente precisa contar aí quantos discos que nós temos. Então, por exemplo, aqui na unidade, nós temos 1, 2, 3, 4, certo? Nós temos 4 discos. Então, nós temos 4 unidades no total, tá? Na dezena, nós temos 1, 2. Então, nós temos 2 dezenas, tá? Na centena, nós temos aqui 1, 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E
na unidade de milhar, nós temos 1. Ou seja, a quantidade de bolinhas, né, que há quando Roberto e João, eles juntam aí, está exatamente relacionada ao valor que a gente obteve aí em cada hastes. Um que representa unidade, um a dezena, uma centena e um a unidade de milhar, tá bom? E aí, pronto. É por isso que tem o sobe mais um. Sobe mais um. E eu tenho a mania boa de fazer isso. Então, é por isso que sobe mais um. Aí eu dou a orientação aqui, ó. A cada 10 discos, fazer a troca por um disco da ordem imediatamente superior. Que no caso a gente trocou da dezena para a centena, tá? E quando não sobrar nada, você usa o 0 ali para representar a posição. Quando a quantidade for vazia, tá bom? Usando o algoritmo, né? Eu peguei um exemplo aqui, que não foi o exemplo da quantidade de bolinhas. Mas vamos colocar aqui a quantidade de bolinhas. São 1.273, então eu teria 1.273 mais 651. Então, o aluno precisa posicionar cada número onde está os algarismos que estão relacionados ao valor posicional. Por exemplo, o 3 não é a unidade? Então, o 1 precisa estar na mesma direção que o 3. O 7 não é a dezena? Então, o 5 tem que estar na mesma posição que o 7, porque o 5 também é dezena, está relacionado à dezena. O 2 também, tá? E aí, a gente sempre faz olhando para a ideia do ábaco. A gente faz da direita para a esquerda, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nós temos 3 mais 1, que é 4. 7 mais 5, que deu 12. A gente trocou ali, né, por uma centena. Então, o famoso sobe mais 1. 1 mais 2, 3, mais 6, 9. E 1 aqui. Tranquilo? Então, essa é a ideia do algoritmo da adição, tá? É essa a ideia. Você poderia continuar fazendo outros? Poderia, não havia problema, tá bom? Então, eu deixei até aqui algumas outras, né? Caso o aluno queira tentar sozinho. Ele pode tanto usar o ábaco, quanto pode usar aí o algoritmo. Ok. Por que você saiu, amiguinho? Pessoal, olha só. Essa aí é a forma que eu poderia utilizar na minha aula. Por quê? E é exatamente o próximo slide. O próximo slide, o tema dele é experiência usando o ábaco, né? Falando do algoritmo. Ficou no desejo. Porque a minha realidade, ela não me permite construir toda semana um material como esse. Como já está pronto, eu vou ser realizada com relação a isso, porque enquanto pesquisadora eu continuo produzindo materiais, tá? Mas enquanto professora, não são todos os dias que eu produzo material. Então, eu produzo material a cada 1 mês, a cada 2 meses, depende da necessidade ali, tá? E é sempre bacana, caso você encontre aí um material legal para você poder utilizar, que já esteja pronto, que já tenha material de orientação, utilize, porque assim você vai poder valorizar o trabalho de outro professor, tá? Porque considerando a nossa realidade, nem sempre isso é possível, mas vale a tentativa. Bem, agora, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, acho que agora está aberto. Vocês estão quietinhos aí? Ok. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? O link da atividade do algoritmo. A gente acabou usando o ábaco, né? Lá vocês têm acesso aí tanto ao PDF, que é o material de orientação para o aluno, do aluno e também do professor,
tá? Então, tem material de orientação para os dois, tá bom? Vou colocar aqui o link do PDF, isso, do PDF, que está no vídeo, caso vocês queiram baixar para usar, né? É um passo a passo de como você pode... Tem seus vídeos... Um passo a passo de como você pode construir, mas eu acho melhor que vocês assistam o vídeo. Nem sempre eu sou muito boa com as palavras, não, tá? Não é todo dia. Peraí. Deixa eu pegar o... Beatriz, Oi. o Schuber Marques está perguntando se você tem alguma atividade sobre multiplicação e divisão. Meu Deus do céu. Tem não. Eu vou mentir, não. Tenho não. De multiplicação, não. Mas eu acredito que até mesmo o próprio Abaco ajude você a tratar do algoritmo da multiplicação, tá? Mas eu não tenho material de multiplicação e divisão, não. Tá bom? Não sei se o Ash tem ou a Ana às vezes tenha, tá? Não. Giovana está perguntando se você já usou Torre de Hanoi nas suas aulas. Não usei. Ainda não, mas gostei aí. Vou procurar saber como que funciona. Eu sou muito ruim para memória, então às vezes eu nem lembro como é que é o material. Função exponencial, tem um material sobre função exponencial, que a gente faz a manipulação ali dos coeficientes relacionados à função, né? Torre de Hanoi, agora eu lembrei. Eu não tenho material não, mas eu acredito que lá no LabMV tem um material de orientação da Torre de Hanoi. Eu tenho quase certeza que tem, porque lá tem a Torre de Hanoi. Ash, você lembra que você tem um material de orientação? Eu acho, não sei se tem o texto, mas tem o ambiente de manipulação. Você fez. Eu fiz. Não tem aqui no LabMV? Isso, tem ele no LabMV. As orientações. Acho que eu lembrei o que é. Que a gente vai fazendo as movimentações. A gente trabalha. Isso. Eu não lembro, acho que é sequência, não é sequência. Isso, são sequências. Não tem no LabMV, não, desculpa. São sequências? Eu achei que você tivesse feito. São uma sequência. É porque eu não lembro mais. Posso falar um pouquinho? Você Pode. Finalizou, não? Já acabei. Quantas pessoas se esquentam aí, né, para fazer mais perguntas, talvez, né? Tá bom. Sobre a característica do LabMV, né? Ali no LabMV, com certeza mais pela criação da Beatriz, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, tem quase 30 ambientes de manipulação com as suas atividades, as suas folhas de orientação para o professor, para o aluno, né? Porque essa é uma característica desse laboratório, né? E a ideia, ele é aberto, no sentido de que vocês podem utilizá-lo, e a ideia, como a Beatriz bem colocou, ali tem uma maneira de elaborar o ambiente de manipulação, quase todos, não sei se todos, mas quase todos feitos no GeoGebra, mas não necessariamente precisa se fazer nele, e pensando numa certa atividade usando esse material de manipulação. E como ela mesmo disse, existem outras atividades que podem ser elaboradas e aplicadas com o mesmo material ali existente. A ideia é que esse laboratório cresça, né? Ele já foi utilizado para cursos, né? A Beatriz mesmo, na própria coleta de dados dela,
durante o mestrado, deu um curso de extensão para professores usando o ambiente do laboratório, né, que ele tem a opção de fóruns, né, e de outras possibilidades ali, né, e a ideia é que ele seja um local onde as pessoas se utilizem daqueles materiais, possam fazer algumas observações sobre os materiais existentes, e mais, se alguém, né, dentro do tempo da Beatriz, do meu, e do pouco tempo, né, que a gente tem, dado a quantidade de coisas que a gente faz, mas, claro, se alguém quiser contribuir, né, com o material ou com uma atividade que possa ser inserido nesse laboratório, o laboratório ele está aberto. Na verdade, o nosso projeto é que o laboratório pudesse ser quase que autossustentável, né, de forma que as pessoas como se fosse assim, se filiassem, de certa forma, a ele, né, com uma senha, alguma coisa, e pudessem inserir, dado algumas características dos materiais, inserir materiais ali naquele local, né. Por enquanto ele não está assim ainda, mas é porque a pesquisa da Beatriz ela não acabou, né? Ela só acabou a parte do mestrado, depois tem a parte do doutorado e tudo mais, e aí ela pode pensar em outras funcionalidades ali para um laboratório virtual, né? Então, eu acho que ele tem essa característica de agregar coisas, né? Hoje ele tem essas atividades, mas pode ser que ele tenha outras depois de um tempo. Uma segunda observação é que, claro, né, existem atividades em vários outros locais na internet, né? E com certeza existem, e sei que Beatriz sabe disso, todo mundo sabe, pode ser que em outro local tenha um mesmo ambiente de manipulação, talvez com uma potencialidade de manipulação melhor, né? Mas a ideia do laboratório do LAPENV é de colocar neste lugar uma série de atividades e materiais com uma característica ao qual a Beatriz desenvolveu, né, a gente conversando, eles têm uma certa característica comum, né? E aí, então, por isso a gente nomeou como sendo esse o laboratório. Tenho a pergunta do Pedro. Isso, Pedro Augusto perguntou: o ábaco parece bem interessante para o aluno elaborar, inferir, descobrir o algoritmo. A representação simbólica das operações é o caminho do abandono do ábaco e o uso do algoritmo? Olha, Pedro, eu acho que isso vale não só aqui para a discussão do laboratório virtual, mas também no laboratório físico, né? Como comentei, acho que eu comentei em algum momento, né, na terça-feira. Em algum momento do aluno, e isso é o mais importante, ele tem que largar as tampinhas, o saquinho de pedrinhas, né, e transformar aquela prática que ele desenvolve ali, né, com aquele material, numa representação simbólica, né? Porque essa representação simbólica é que ele vai estar presente no dia a dia, na sociedade, na rua, nos livros e tudo mais. Então, ele precisa, né, fazer essa transição, né? E aí, o grande passo é essa negociação de significados com aquele significado que ele criou usando as pedrinhas, usando o algoritmo, usando o material manipulável, para os novos significados que ele vai ter que criar para
as representações simbólicas, né? Quer dizer, aquelas 6 pedrinhas agora tem um algarismo que os representa, né? E isso é muito importante. Eu diria que em proporções diferenciadas, né? Essa passagem é muito semelhante a quando você aprende uma palavra em outra língua que não seja similar àquela que você fala, né? Então, você cria esse novo significado e apreende essa nova palavra, né? O Schubert diz que fez uma atividade junto aos alunos com origami, demonstrando a propriedade da soma dos ângulos internos de qualquer ângulo interno de 180. Ótimo, Schubert. Acho que é por aí mesmo, né? Porque a grande, eu acho que sacada dessas coisas, né? E que o laboratório, a atividade virtual nos dá e a atividade manipulativa nos dá, é ver que cada um faz o seu jeito, mas o resultado é o mesmo, né? Então, com certeza, os alunos do Schubert, cada um construiu um triângulo lá de um tamanho de alguma coisa e perceberam que aquilo é válido para todos os triângulos da sala, né? Essa é uma descoberta interessante, né? Bia, quer comentar alguma coisa? Eu tinha um comentário daqui a pouco final, mas sobre as perguntas também. Não, você respondeu. As outras eu tinha respondido. Só do Pedro que eu fiquei um pouco em dúvida. Mas aí eu acho que você contemplou a pergunta dele. Eu queria completar a pergunta da Rafaela, posso? Pode? Antes de falar a pergunta da Rafaela, eu não posso deixar aqui de falar uma coisa, sabe? Que esse minicurso, né, e todas as atividades desenvolvidas aqui pelo Comap, né, são frutos de discussões, de estudo e discussões entre profissionais e alunos de uma universidade pública, né? E, assim, exclusivamente e coincidentemente hoje, o Senado votou hoje à tarde uma PEC enviada pelo governo que desobriga os investimentos mínimos em educação nos anos de 2020 e 2021, ou seja, uma coisa retroativa, né? Exatamente para se desobrigar ao que não foi gasto, né? E hoje à noite está sendo votado na comissão especial a PEC 32, que acaba com serviços públicos essenciais. Voltando para a pergunta da Rafaela, eu elaborei uma resposta aqui que eu acho que poderia englobar um pouquinho mais, né? A Rafaela perguntou como é que a tecnologia mudou a educação, né? Olhando exatamente, Schubert. Olhando aí a realidade das estruturas de alunos e famílias carentes, sem internet, sem equipamentos. Veja, há uma coisa a se observar, né? E aí é uma coisa mais de uma discussão um pouco sociológica, um pouco filosófica, né? A tecnologia, ela não altera diretamente a educação. Ela altera os modos de produção e relação entre as pessoas na sociedade. E é esse muito o livro que a Beatriz leu, né? Do Castells, que vai trazer. A tecnologia, ela não foi feita para a educação, né? Ela é feita para a sociedade. Mas a escola, assim como professores e alunos, e todos nós, estamos nessa mesma sociedade. E essas pessoas promovem a entrada dessa tecnologia nas suas atividades diárias, né? Diariamente, como a Beatriz disse, nas 16 horas dela, eu quero sair disso. A gente usa as tecnologias, a gente passa a utilizar essas tecnologias. E
aos poucos, a gente começa a inserir essas tecnologias que estão na nossa vida diária escolar também. Né? De certa forma, a escola tradicional, ela tenta impedir isso. Né? Se vocês lerem um livro do Seymour Papert, A Máquina das Crianças, que foi um livro de 93, ou seja, ainda numa outra realidade, né, sobre tecnologia, vocês vão ver que ele fala lá que a escola ela tenta impedir a tecnologia de entrar dentro dela, né? Como se fosse uma reação do corpo quando você tem uma picada ou algum espinho, alguma coisa, né? O corpo ele cerca esse local, tentando expelir aquele ser, né? E a escola tradicional ela faz a mesma coisa com a tecnologia, né? Os computadores eles adentraram a faculdade, as escolas, e rapidamente o que a escola fez? Ela fez uma salinha, botou tudo lá dentro e trancou com chave. Né? Foi a maneira como a escola escolheu para se livrar do computador e não para utilizar. Porque se a escola quisesse utilizar, ela teria colocado o computador em cada mesa de cada aluno para todo mundo utilizar, de todas as salas. Mas ela não quis. Né? E aí, uma outra observação importante é que as ferramentas e as coisas que a gente usa na escola, elas não foram feitas para a escola. São os professores e as pessoas abelhudas que adaptam para o uso na escola. Né? O Meet, por exemplo, pensando agora na pandemia, né? Nessa nossa realidade, esse software que nós estamos usando aqui, o Meet e outros, eles não foram feitos para a aula, eles foram feitos para reuniões de grandes empresas. Né? Só que é o que tinha e é o que a gente está usando. E aí, claro, eles viram nesse mercado um veio muito interessante e começam a fazer algumas adaptações pensando na escola também. Né? Eu diria que a falta de equipamentos ou internet é uma realidade criada por outro agente do sistema e não pela tecnologia. Né? A falta deles é um projeto que quer perdurar a diferença, ou seja, há uma intencionalidade de que algumas pessoas têm aquelas condições e outras pessoas não devem ter essas condições. Então, mas não é uma questão da própria tecnologia, e sim de uma questão de um projeto de sociedade, infelizmente. Né? Sobre a pergunta da Daniele, né, que ela falou sobre atrelar a prática, né, com certeza, né, Bia também concordou, mas há só uma observação, né, que esse atrelamento ele é feito, mas às vezes não no mesmo momento, né? Atrelar a prática, a teoria, às vezes a gente consegue só fazer essa coisa num momento muito especial, que é o momento da reflexão, né? O momento onde você vai juntar aquelas coisas, né? Beatriz deu um exemplo claro, né? Não sei se para falar disso, quando ela fez um curso, né, no Sul e depois na Bahia, né, onde ela guarda e depois vai utilizar na prática dela. Então, essa junção da teoria e prática, que ela é muito interessante, mas ela pode, às vezes, se dar em outros momentos. Ok, Rafaela. Mais alguma pergunta? Bia, quer completar alguma coisa? Ana? Acho que a Ana tem que aparecer agora. Cadê você? Tá tudo bem. E alguém tem mais alguma pergunta?
É isso aí. Muito bom. Bom, novamente a gente gostaria muito de colocar à disposição de vocês, nos colocar à disposição, né? Vocês aí agora têm um link do laboratório virtual, o que ele tem tido muito utilização, né, Beatriz? Beatriz, ela que tem o controle lá dos números lá, mas é um local que nos dá bastante retorno, né? Com certeza gostaríamos de fazer mais ainda nele, mas o tempo, às vezes, não nos ajuda, né, Beatriz? Por outro lado, então, usufruam, né, por favor, e nos deem seu feedback, nos deem aí ideias, tudo é bem-vindo. Por outro lado, para quem quiser conhecer em Juiz de Fora, eu sei que tem gente de muito longe aí, né? Mas assim que finalizar esse processo aí da pandemia, o Centro de Ciências deve retornar a funcionar, né? E o LACEN deve retornar a funcionar dentro dele, recebendo crianças, recebendo alunos, recebendo idosos todos os dias da semana. E nos colocamos à disposição aí de vocês. Novamente, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite e a satisfação de estar colaborando. Imagina, a gente que agradece. Surgiu só um comentário do Iago, né, se caso alguém quiser fazer um complemento. Ele comenta assim: ao que parece, a maior parte do esforço parte hierarquicamente de baixo para cima. Os professores se desgastam para aprimorar o ensino, mas os políticos derrubam todo esse esforço. O sistema é perturbado quando as pessoas começam realmente a aprender. Exatamente, Iago. Exatamente. Muito bem colocado. Bom, então estamos caminhando para o final e falar para o início, eu querendo começar de novo. Professora Beatriz e professora Ana Luísa, se quiser fazer alguma consideração final. Eu também só queria agradecer, né, a participação de todos, a interação. Acho que a gente sempre fica feliz de proporcionar essa troca, né? Estamos aqui passando para vocês um pouquinho do que a gente acredita, do que a gente já fez, do que a gente faz. E com certeza os comentários de vocês também ensinam muito, né, para a gente. Agradecer mesmo, obrigada. Bom, então, obrigado a todos e todas que participaram, né, deste mini curso. Mais uma vez, agradecer aos professores pela participação, por aceitar o convite, pelo brilhante mini curso. Todos os materiais utilizados no mini curso serão colocados no nosso site. E, no mais, é só agradecer mesmo a presença de todos e todas. O formulário de presença está disponível no chat. Esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com esta atividade. Um grande abraço e ótima noite a todos e todas. Tchau, pessoal.